Olá, meus amigos, como vocês estão? Me diz uma coisa, vocês já passaram por um grande problema na vida de vocês? Aquele tipo de problema que você acha que está dando tudo errado, que parece que Deus o abandonou e que nada faz sentido na vida? Aquele que dá vontade de desistir de viver? Vocês já passaram por um problema assim? Se você já passou por um problema dessa natureza e você superou, agradeça a Deus por isso. Agora, se você não passou por nenhum tipo de problema assim, fique sabendo de uma coisa: ninguém está imune. Isso pode acontecer inclusive com você. Agora, se você está vivendo um problema desse tipo, daquele que você sente vontade de desistir de viver, de abandonar tudo, que você acha que tudo está dando errado e que nada faz sentido, o que eu posso lhe dizer é que não desista. Porque quando você chegar lá na frente, você vai poder olhar para trás e vai ver que aquilo tudo fez sentido, que nada aconteceu por acaso. O alemão Altdorf, ele escreveu um artigo para a revista Liarona, no qual ele fala exatamente sobre isso. Muitas vezes as coisas acontecem na nossa vida que parece que não tem nenhum sentido, mas quando a gente chega lá na frente e olha para trás, a gente consegue interligar os pontos e ver que sim, tudo que aconteceu tinha um certo propósito e sentido na nossa vida. A gente precisa superar esses momentos, a gente precisa perseverar para chegar lá na frente e ver que isso faz todo sentido. Nesse artigo, ele diz que um dos maiores idealizadores da nossa época, o Steve Jobs, o homem da Apple, ele já havia dito isso, né? A gente não consegue ligar os pontos olhando para frente, é preciso olhar para trás. Os artistas franceses neo-impressionistas, Paul Signac e Georges Seurat, eles conseguiram colocar isso na forma de obra de arte. Eles são os fundadores do pontilhismo. A técnica deles consiste em colocar alguns pontos coloridos sobre a tela, que olhado de perto parece que não faz nenhum sentido. Parece pontos desconexos. Mas quando você volta atrás, dá 2 passos atrás e olha para aquela obra com uma outra perspectiva, você consegue ver que aqueles pontos eles estão todos interligados e que ele faz todo sentido, que ele forma uma imagem e aquela imagem ela se torna uma bela obra de arte. Para o alemão Altdorf, o mesmo acontece com a nossa vida. Quando a gente consegue olhar a nossa vida sob o prisma do Evangelho de Jesus Cristo e consegue ver as coisas com a perspectiva da eternidade, a gente vê que tudo faz sentido e que a nossa vida ela é uma bela obra de arte. Hoje, dia 19 de junho de 2021, estão ocorrendo exatamente 30 anos que eu passei pelo pior momento da minha vida. Mas para que a gente possa entender o que aconteceu no pior momento da minha vida, eu preciso voltar ainda mais no tempo. Eu nasci numa pequena cidade no interior da Paraíba. Meus 5 primeiros anos de vida foi numa casa simples, pequena, na zona rural de Ingá. Era uma casa de poucos cômodos e tinha uma cozinha. Nessa cozinha ainda lembro muito bem que tinha um fogão a lenha. E esse fogão era construído de alvenaria. Atrelado a esse fogão tinha uma pia, também construída de alvenaria. E essa pia ela tinha uma cortina presa por 2 pregos e pendurada por um tipo de barbante, de corda. E ali embaixo daquela pia minha mãe colocava seus utensílios. Eu, ainda na inocência de uma criança de menos de 1 ano de idade, saí me arrastando da sala e fui até a cozinha. E afastei a cortina que cobria os utensílios da minha mãe e peguei ali um candeeiro de gás. Naquele candeeiro eu tirei o pavio e comecei a ingerir todo o gás. Meu pai não estava em casa, provavelmente ele tinha ido para trabalhar no campo. Minha mãe provavelmente estava lá no quintal cortando lenha para preparar o almoço da família. E minha mãe, quando ela entrou na cozinha, ela se deparou com aquela cena na qual eu tinha ingerido todo o líquido que estava dentro daquele candeeiro. Ela entrou em desespero. Ela pediu para que as pessoas fossem procurar pelo meu pai, e o meu pai, quando chegou em casa, ele também ficou desesperado. Todo mundo sabe que quando você ingere um líquido como um querosene, um óleo diesel, ele pode causar muitos danos na sua saúde, né? Ele pode causar queimaduras intestinais, ele pode causar embolia, pode causar vários danos, porque os elementos químicos do produto ele pode migrar para a corrente sanguínea e causar danos que são irreversíveis na vida de uma pessoa adulta e muito mais ainda na vida de uma criança de menos de 1 ano de idade. Então minha mãe ficou desesperada. Naquele momento ali, segundo meu pai e minha mãe, eu passei a vomitar constantemente, tive uma diarreia muito forte, né? Tive uma desidratação que foi quase que mortal.
E meu pai não tinha como me levar para um hospital, não tinha meios de transporte naquele tempo, não tinha hospitais perto de casa. E o tempo foi se passando e 10 dias após, quando meu pai decidiu me levar para a cidade de Alagoa Grande e me entregar a uma enfermeira com o nome de Madalena, meu avô disse para ele que ele estava fazendo algo que não iria adiantar em nada, porque só um milagre poderia me trazer de volta para casa. Então meu pai me levou para o hospital e deixou com essa mulher, aos cuidados dela. 10 dias depois meu pai foi me buscar e o primeiro milagre havia ocorrido na minha vida. Eu tinha sobrevivido e estava de volta para casa. Mas eu não estava bem. Os problemas da minha saúde, eles foram se agravando com o passar do tempo. Eu cansava constantemente, eu tossia muito, meu peito chiava, eu tinha febres constantes. Eu sofri muito. Meu pai então decidiu deixar o campo e ir morar na cidade. Seria mais fácil conseguir um tratamento nos hospitais, estar me levando para os médicos. E minha mãe, ela passou a peregrinar em hospitais, me levando e me internando por diversas vezes. Eu fui internado 3 ou 4 vezes no Hospital Maternidade Tibúrcio Valeriano, lá na cidade de Ingá. Fui internado mais 3 ou 4 vezes no Hospital Samic, que era o hospital amigo da criança em Campina Grande. Esses hospitais não existem mais, foram desativados. Mas eu sofri muito. As noites para mim eram terríveis. Minha mãe, coitada, ela procurava todo tipo de tratamento, me levava para os médicos, e quando os médicos não solucionavam meu problema, minha mãe também procurava outros tratamentos alternativos. Ela levava em consideração todos os tipos de conselhos dados por pessoas comuns. Eu vivia tomando suco de beterraba para melhorar a minha quantidade de ferro, porque eu era muito anêmico. Eu vivia tomando mastruz com leite para que diminuísse a minha tosse e meu catarro no peito. Eu vivia tomando Poliplex, biotônico Fontoura, Musson de Scott. Então era todo tipo de remédio que as pessoas indicavam para minha mãe, ela comprava para mim. Eu vivia tomando gemada de ovo de pata com Fanta e canela, e eu achava isso horrível. Minha mãe me levava para os rezadores, os curandeiros, eles me davam remédios e pedia para que eu voltasse com 3 dias. Então, cada vez que eu tomava um remédio assim, eu piorava e eu tinha que ir para o hospital e tinha que tomar nebulização. E as noites para mim eram terríveis, eu passava as noites todas em claro. Muitas vezes eu não conseguia dormir, por mais de 1 hora, e então me acordava tentando respirar. Muitas vezes ao longo da noite eu me levantava, me abraçava com um mosquiteiro, e ficava ali tentando respirar. E quando eu não conseguia, eu me levantava da cama e eu olhava para a cama dos meus irmãos, via todo mundo dormindo, e eu achava aquilo algo incrível, porque eu não conseguia. Por 14 anos da minha vida eu não conseguia dormir. E muitas noites eu me levantava, ia para a varanda, e lá tinha um jogo de cadeira, as cadeiras velhas que meu pai tinha comprado há muitos anos. E quando eu sentava nessas cadeiras, elas faziam muito barulho. E um certo dia eu prometi para mim mesmo que quando eu recebesse meu primeiro salário, a primeira coisa que eu compraria para minha mãe seria um jogo de sala. Eu comprei quando eu passei no meu primeiro concurso aos 18 anos de idade. E comprei, foi a primeira coisa que eu comprei, e minha mãe tem esse jogo de cadeira até hoje. Mas eu sentava naquela cadeira e eu achava que eu ia incomodar meu pai, incomodar minha mãe, porque fazia muito barulho e acordar meus irmãos. E muitas vezes eu ia até o portão e ficava agarrado no portão tentando respirar. Eu percebia que meu pai acordava, eu corria para a cama e tentava prender minha respiração, porque meu pai, ele muitas vezes ficava ali na minha cama tentando passar Vic nas minhas costas para que a minha respiração se restabelecesse. E muitas vezes eu prendia a respiração para que ele achasse que eu estava bem, que meu peito parasse de chiar e que eu parasse de ter aquela respiração ofegante para o meu pai voltar a dormir. Então isso me incomodava muito, isso me deixava muito triste, porque eu tinha um problema muito grave e minha vida era muito sem sentido. Eu não gostava de viver aquela vida que eu vivia. Muitas vezes pela manhã eu saía de casa, colocava o isopor com picolé e ia vender nas ruas. E o meu maior sonho era chupar um picolé e eu não podia. E isso me doía muito, muitas vezes eu chorava por conta disso. Porque eu sabia que se eu chupasse um picolé eu iria morrer durante a noite, eu não iria resistir. Para mim aquilo era muito triste. E tomar um banho, eu só tomava banho até 10 horas da manhã muitas vezes, ou então com a água que minha mãe reservava no balde para que eu tomasse um banho para ir para a escola ou na hora de dormir. Então a vida era uma vida muito sem gosto, muito sem sentido. Eu ia jogar bola com os amigos, eu me esforçava para ser uma criança normal, mas eu só conseguia jogar 5 minutos, saía, e meus amigos sabiam disso
E eles deixavam com que eu entrasse no jogo e saísse constantemente, porque me faltava a respiração. Mas durante o dia eu conseguia ter uma vida normal, mas a noite para mim era um pesadelo. Eu lembro que certa vez meu pai me trouxe para o hospital da Samir, que ele não tinha carro pequeno, na época ele tinha um caminhão. E quando ele me trouxe para tomar nebulização, aquele vento na janela do caminhão, sentado ali na poltrona, né, me fez com que a minha respiração ela melhorasse. E quando nós chegamos no hospital, eu estava com a minha saúde, parecia que estava restabelecida, mesmo que aquilo durasse pouco momento. Então, quando voltei para casa, eu voltei bem melhor. Meu pai percebeu que isso me causava um certo conforto. Então, muitas vezes meu pai saía de casa, ia para um outro bairro buscar um caminhão que ficava na garagem, e a gente ficava de madrugada circulando na cidade, naqueles momentos de crise muito forte, que eu não conseguia dormir, que eu não conseguia respirar. Então, meu pai fez isso muitas vezes, né? Durante algumas noites, ele sempre fez isso para que eu pudesse ter minha respiração ali restabelecida, pelo menos por alguns momentos. Durava pouco, mas aquilo me causava um conforto muito grande. Só que por outro lado, eu achava que eu estava dando muito trabalho ao meu pai, achava que estava dando muito trabalho à minha mãe. E um dia eu estava muito mal, e quando foi à noite, eu deitei na cama da minha mãe e disse a ela que iria tentar dormir. Mas naquela noite eu não estava conseguindo dormir, né? Não conseguia, faltava oxigênio, eu não conseguia respirar. E minha mãe percebeu que eu estava muito mal, então ela me disse: Joel, vamos comigo ali no hospital, você vai tomar a nebulização e eu acho que você vai ficar melhor. Então eu fui com minha mãe, o hospital fica mais ou menos uns 200, 250 metros de distância lá da minha casa, da casa dos meus pais. E quando eu estava caminhando eu não conseguia, eu pedi para minha mãe parar e eu me encostei no poste, sentei na calçada e eu vi naquele momento que minha mãe entrou em desespero. Ela ficava muito incomodada com aquilo, porque ela via que eu estava perdendo a minha vida, né? Eu estava perdendo minhas forças. Quanto mais o tempo passava, mais fraco eu ficava. Eu fiquei tão debilitado que as pessoas não acreditavam que eu tinha a idade de quase 14 anos naquele momento. Né? Meu pai uma vez me levou para Samir, que o enfermeiro lá olhando para o meu pai perguntou: esse garoto já tem 7 anos de idade? Né? Meu pai disse para ele: não, esse menino aí já vai fazer 14 anos. Então eu era muito raquítico, meu corpo não desenvolvia. E uma vez sentado na calçada lá no caminho para o hospital, eu pedi para minha mãe: mãe, eu não estou aguentando, eu vou sentar aqui para respirar. E eu tentava respirar e não conseguia. E eu vi minha mãe em desespero. Então eu fiz um esforço muito grande para levantar e continuar caminhando. E eu caminhei por mais uns 50 metros e novamente não consegui. Então eu sentei de novo na guia do meu fio, na rua. E minha mãe, ela ficava cada vez mais desesperada. E então eu fui até o hospital e nessa noite eu tomei nebulização e eles decidiram que eu teria que me internar novamente. Então eu me internei no hospital de Ingá. E quando foi no domingo pela manhã, aconteceu uma cena bastante interessante que marcou bastante a minha vida. Quando eu olhei para a porta da enfermaria, eu vi a vizinha, era a Dona Maria Lins, a melhor amiga da minha mãe por muitos anos. Ela hoje não está mais aqui. E ela entrou na sala e quando chegou na minha cama, ela disse: Joel, como é que você está? Eu disse para ela: Dona Maria, eu estou bem. Mas era mentira, eu não tinha dormido nada, absolutamente nada naquela noite. Eu não tinha conseguido dormir, como acontecia comigo já há 14 anos. Eu não conseguia respirar à noite. Era uma noite muito agoniante. E eu disse para ela que estava bem, pedi para que ela levantasse um pouco a minha cama, e tinha uma manivela na lateral da cama. Ela ergueu a minha cama e eu fiquei quase que sentado para conversar com ela. E perguntei por que ela estava ali naquela hora, num domingo pela manhã, no hospital, me visitando. E ela disse: Joel, ontem à noite eu estive na sua casa e quando eu entrei na cozinha, a sua mãe estava lavando os pratos e eu vi que sua mãe, ela estava chorando. E ela disse a mim que estava perdendo um dos melhores filhos que ela tinha. E ela tinha pedido a Deus para que Deus tirasse a doença de você e colocasse nela. Então eu vim ver como é que você está. Eu disse: Dona Maria, eu estou bem. Eu estou muito bem. Diga para minha mãe que eu vou sair daqui e que ela não se preocupe. E Dona Maria, ela disse: tudo bem, eu vou conversar com sua mãe. Eu senti ela muito triste, E ela conversando com Deus, pedindo para que Deus tirasse a doença de você e colocasse nela. Então, alguns dias depois eu saí do hospital, fui para casa e eu estava numa situação muito mais complicada ainda. Estava piorando e no dia 19 de junho de 1991, exatamente 30 anos atrás, eu vivi o pior dia da minha vida. Para mim, aquele seria o último dia que eu iria viver. Há
30 anos atrás eu achava que eu não estaria mais aqui. Para mim, aquele eu tinha decidido que não iria mais viver. Eu estava tão mal, eu pedi para minha mãe para deitar na cama da minha mãe enquanto ela estava na cozinha lavando louça. Então eu me senti muito ruim. Quando eu deitei, eu me senti tonto, faltou respiração. Então eu resolvi depois me levantar da cama e ir até a cozinha para pedir a minha mãe para me levar para o hospital. Eu queria voltar para o hospital para tomar nebulização e ficar internado. E quando eu chego na cozinha, eu vejo que minha mãe está lavando louça e eu senti que ela estava orando, e chorando ao mesmo tempo. Então eu lembrei daquela cena que Dona Maria tinha me contado lá no hospital. Então eu voltei para a cama da minha mãe e ali eu tomei a decisão. Eu disse para mim mesmo que não faria mais sentido eu estar vivendo, porque a minha vida era uma vida sem gosto, sem alegria. Eu estava causando tristeza para o meu pai, causando tristeza para minha mãe, então eu tinha que acabar com a minha vida. Naquele dia eu decidi fazer uma oração, e acho que foi a primeira oração que eu fiz na minha vida. Eu senti de fato que eu estava conversando com Deus. Eu pedi a Ele, eu pedi a Jesus Cristo que Ele acabasse com aquilo, que Ele colocasse um fim, que Ele tirasse a minha vida, porque 14 anos eu estava sofrendo e causando sofrimento a meus pais. Para mim, a minha vida não tinha mais nenhum sentido. Não tinha mais por que viver. Ali eu não sabia como conversar com Deus. Eu não sabia o que pedir a Deus. Eu queria que Ele acabasse com aquele meu sofrimento e com o sofrimento dos meus pais. Eu não conhecia aquela história em que Jesus Cristo, Ele curou uma mulher que sofria por 12 anos. Eu já estava sofrendo por mais anos. Eu estava sofrendo por 14 anos por uma doença. Mas a mulher sofreu por 12 anos com hemorragia. E ela, para ser curada, ela procurou Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo estava caminhando em direção à casa de Jairo para salvar a filha dele, ela simplesmente tocou o manto de Cristo. Eu não sabia tocar o manto de Cristo. E quando ela tocou o manto de Cristo, Cristo disse: alguém tocou em mim. E aquelas pessoas ficaram sem entender, porque era como se fosse uma pergunta boba. Ele estava no meio de uma multidão, todo mundo estava tocando ele. Como é que ele pergunta quem foi que o tocou? Aquela mulher tinha tocado Jesus Cristo, porque ela precisava ser curada, ela precisava ser sarada daquele sofrimento dela, que ela já vinha carregando há 12 anos. Então Jesus Cristo, quando perguntou quem foi que o tocou, ele já sabia quem de fato tinha tocado. Mas aquela mulher pediu desculpa e disse que tinha sido ela. E ela contou que estava sofrendo há 12 anos. E Jesus Cristo simplesmente olhou para ela e disse: a tua fé te curou. Eu não tinha fé suficiente para ser curado. Eu não sabia como pedir. Por isso eu pedi a Deus para que Ele tirasse a minha vida. Para que Jesus Cristo tirasse a minha vida para acabar com o meu sofrimento e o sofrimento do meu pai e da minha mãe. E naquele momento ali, Deus, parece que Ele tocou meu pai. Eu não sei o que aconteceu naquele momento, mas eu senti que meu pai foi tocado por Deus. Meu pai, quando saiu do banheiro, eu vi quando ele disse para minha mãe em voz alta: Socorro. Eu lembrei de algo exatamente agora. Eu lembrei que eu fui na feira no sábado passado e eu encontrei seu João Maria. Seu João Maria era um homem que tinha uma propriedade rural lá no Ingá. E ele disse a mim que quando ele era jovem ele sofria desse mesmo problema que Joel sofre. E que em Campina Grande tem um médico que ele é capaz de ajudá-lo. E esse médico, ele é caro, o tratamento é caro. Então ele me ofereceu dinheiro emprestado para que eu pudesse custear o tratamento de Joel. Ele perguntou se eu queria dinheiro emprestado, ele poderia entregar dinheiro de 4 ou 5 bois. Ele me emprestaria. Eu disse a ele que não estava precisando. Então minha mãe disse para meu pai: então se existe esse médico, leva ele lá. Quem sabe ele fica bom. E meu pai chegou para a cama, E quando eu vi aquela conversa dele com minha mãe, eu tomei a decisão de que não fazia mais sentido viver. Então meu pai estava sofrendo, minha mãe estava sofrendo, eu não tinha cura. Então eu decidi que era o momento de eu tirar a minha própria vida. Se Deus não tirasse a minha vida naquele dia, naquela noite, eu mesmo faria isso. Então eu fiz uma oração de novo, pedindo para que Deus tirasse a minha vida. Porque não fazia mais sentido. Eu só fazia sofrer e causar sofrimento. Então naquele momento eu queria acabar com a minha vida, mas o que eu queria de verdade, assim como todas as pessoas que cometem suicídio, não é tirar a própria vida, mas é acabar com o sofrimento, principalmente com o sofrimento que ele acredita que está causando na vida das outras pessoas. Então eu fui para o meu quarto e peguei meu lençol, enrolei e amarrar na madeira da casa para poder me enforcar à noite. Então eu tinha dito a Deus em oração que eu iria fazer isso e queria acabar com o sofrimento do meu pai e da minha mãe. Então quando eu deitei na minha cama, eu vi que meus irmãos já estavam deitados e eles já estavam dormindo, E
Eu esperei que meu pai fosse dormir para que eu pudesse fazer isso, né? Para que eu pudesse me enforcar, cometer um suicídio. E quando meu pai foi para a rede dele, que ele dormia numa rede, e eu comecei a enrolar meu lençol, meu pai decidiu sair da rede e vir para o meu quarto. Trouxe um Vic Vaporub e começou a dar massagem nas minhas costas. Então eu fiquei ali o tempo todo pedindo a Deus que tirasse meu pai de perto de mim, e ele ficou, né, por muito tempo. E eu tentava prender minha respiração para que meu pai fosse se embora dormir. E ele não ia, né? E quanto mais eu pedia a Deus para que meu pai se afastasse, ele ficava ali sentado na beira da cama. E houve um momento que eu apaguei, eu dormi, adormeci. E quando eu acordei novamente, meu pai estava ali na cama e eu com aquela ideia fixa de que iria cometer um suicídio. É algo que eu contei isso só para poucos amigos. Então, meu pai sentado ali na cama, dando massagem nas minhas costas, e depois de um certo tempo eu apaguei novamente. E quando eu acordo ainda com aquela ideia fixa de cometer um suicídio para acabar com o sofrimento do meu pai e da minha mãe, eu vi que meu pai chegou perto da cama e colocou meu chinelo do lado e disse: vamos dar uma volta no caminhão, porque você está muito mal. Então meu pai me colocou no caminhão e a gente deu uma volta naquela cidade pela madrugada escura. E naquela noite eu senti que algo diferente estava acontecendo, porque meu pai não trocou uma palavra comigo. Eu estava na janela do caminhão, eu estava me sentindo melhor, mas eu vi que não era simplesmente meu pai que estava ali, né? Algo estranho estava acontecendo, porque ele não disse nada. E quando nós chegamos em casa, o dia já estava quase amanhecido. Meu pai disse: eu vou te levar no hospital. Vou te levar a um médico, que o nome dele é Zé Galdêncio, nós vamos procurar por ele. E quando nós chegamos em Campina Grande, nós pegamos um ônibus que passava na porta lá de casa e nós chegamos no médico, era Dr. Zé Galdêncio, e ele era pai de um deputado federal e tinha uma foto do filho, e meu pai tinha votado no filho. Disse até para ele: eu votei nesse deputado Álvaro Neto. E ele pediu para que eu fizesse alguns exames, disse a meu pai: olha, deixa eu examinar esse garoto aqui. E ele achou que eu não tinha nenhum problema, porque ele achava que meu pulmão estava normal. E ele disse pro meu pai: eu acho que esse garoto, ele é malandro, ele não tem problema nenhum. E meu pai disse: não, doutor, ele tem um problema muito sério, esse menino, ele vive morrendo. E ele pediu para que meu pai fosse fazer uma bateria de exame. Meu pai foi, né? Ele pediu para que meu pai fosse para a clínica Santa Clara, e meu pai foi bater lá nas Clarissas, né? Nós fomos caminhando e eu não consegui caminhar por muito tempo. Meu pai me colocou nas costas e a gente foi até, depois que nós saímos da Clarissa, fomos até o bairro da Prata, lá onde fica a clínica Santa Clara. E chegou lá, o pessoal da clínica disse que os exames iam demorar muito tempo para sair o resultado, e meu pai queria pagar mais caro para que eles adiantassem. E quando meu pai estava lá, o doutor Zé Galdêncio, ele apareceu na clínica e disse: vocês então estão por aqui, não fizeram o exame ainda? O pai disse: não, é porque eu errei o caminho, fui para Clarissas e agora estou aqui na Santa Clara e eu quero que as pessoas adiantem, eles não querem adiantar aqui, eu pago até mais caro para eles adiantar os exames, para a gente não voltar outro dia. E o doutor Zé Galdêncio disse: não, eu vou conversar com eles, e conversou com eles e eles conseguiram adiantar alguns exames, né? Uns que dava para adiantar e outros que ficariam para depois. E o doutor Zé Galdêncio disse: olha, eu lhe espero lá no consultório novamente. E quando foi umas 5 horas da tarde, nós chegamos. Nesse dia choveu, eu me molhei e eu tinha certeza que daquela noite eu iria morrer, porque eu não poderia tomar chuva de jeito nenhum. E quando nós chegamos lá, o doutor Zé Galdêncio, olhando os exames, dizia para meu pai: esse menino não tem nada, os raio-x dele estão tudo normais, ele não tem problema nenhum. Esse menino, você tem certeza que ele é muito doente, como o senhor está dizendo? O pai disse: sério, doutor, ele é muito mal. E quando ele foi analisar os exames de sangue, ele olhou para o meu pai e disse: vem aqui na sala, eu quero conversar com você. Ele se assustou e quando entrou na sala, eu me aproximei, né? Ele fechou a porta, eu me aproximei e disse: se você não trouxesse esse menino hoje, ele talvez não escapasse. Esse menino, talvez ele morresse hoje à noite. Não sei como esse menino ainda está vivo. E tem alguns remédios que eu vou passar aqui, são caros, alguns eu vou doar. Então, naquele dia, o doutor doou 5 vidros de remédio para o meu pai, e meu pai comprou mais outros 4 tipos de remédio que ele tinha passado. E quando chegamos em casa, minha mãe viu que eu tinha tomado chuva, ela entrou em desespero, começou a chorar, e estava chovendo muito nessa noite. Meu pai pediu para que meu irmão fosse chamar uma enfermeira que ficava ali perto de casa, uma enfermeira que era muito minha amiga da família, né? Uma pessoa muito boa, uma senhora que mora lá na cidade ainda. E ela disse que não poderia ir por conta da chuva, né? Não poderia aplicar essa injeção. E meu pai pediu para que fosse outra vizinha que trabalhava no hospital para que ela viesse aplicar. E ela também disse que não podia porque estava chovendo. Então meu pai olhou para minha mãe e disse: então eu mesmo vou aplicar essa injeção. E ele olhou para mim e disse: eu posso aplicar a injeção em você? Eu disse: pode, pai,
não conseguia nem falar direito. Eu disse sim, eu sinalizei para ele. Então meu pai pegou aquela seringa e aplicou a injeção em mim. Naquele momento eu senti um sono muito forte, né? Sentei no sofá e disse para meu pai que eu ia para a cama. Então eu tive uma sensação muito estranha, né? Eu fui para o quarto, me deitei na cama e num piscar de olhos a chuva tinha parado e de repente os raios de sol apareceu no meu quarto. Então eu pensei comigo mesmo, cara, como é incrível, eu morri e é só fechar e abrir os olhos. Eu fiquei com medo de me levantar para que o corpo não ficasse e o espírito saísse. Então olhei para o lado da cama, meus irmãos estavam dormindo. Eu fiquei pensando, como é estranho morrer, né? E você não sente nada. De repente eu ouvi a voz de João Jerônimo, que é um alcoólatra que ficava ali na mercearia do meu pai tomando cachaça. Eu digo, João deve ter morrido também, está no mesmo lugar que eu. E eu com medo de me levantar, então com o passar do tempo, olhando para o telhado, eu decidi que meu espírito tinha que deixar o corpo. E quando eu fui me levantando, eu olhei para a cama e eu vi que a cama estava vazia. Então quando eu cheguei na mercearia do meu pai, né, que ficava apenas uma parede depois, quando eu chego, meu pai estava conversando lá e ele olhou para mim e disse, Joel, que estranho, eu pensei que você tinha morrido. O seu peito não chiou, você não tossiu. Eu disse, pai, eu pensei que tinha morrido também. Então eu saí, fui para a calçada, sentei perto de um poste, olhei para o céu e comecei a agradecer a Deus, né, porque naquele momento eu tinha sentido uma sensação muito estranha, eu nunca tinha dormido uma noite. E naquela noite parecia que eu tinha apagado, né? Então eu agradeci a Deus porque eu tinha pedido a Ele para tirar a minha vida e Deus não só Ele não tirou a minha vida, como Ele restabeleceu a minha saúde. Naquele dia eu me senti curado. 15 dias depois eu tinha que voltar ao médico. E quando eu voltei, né, para o Dr. Zé Galdês, meu pai pediu para que eu fosse sozinho no ônibus, né? Eu tinha ainda 14 anos de idade, mas meu pai me colocou no ônibus e eu fui até o consultório dele. Quando eu chego lá, o Dr. Zé Galdês estava conversando com um homem na porta e ele, quando me viu, ele dispensou aquele homem, aquele amigo dele, e abriu os braços para mim. E ele abriu os braços e simplesmente me abraçou. E eu disse para ele, doutor, eu estou curado. Ele colocou a mão na minha cabeça, no meu ombro, trouxe para dentro do escritório e disse, eu sei, garoto, eu sei que você está curado. Então eu senti que naquele momento o doutor era como se fosse um anjo que Deus tivesse mandado para a terra para poder fazer aquilo comigo, né? Pudesse restabelecer minha saúde. E hoje, 30 anos depois, eu posso olhar para trás e ver que tudo fazia sentido, né? Deus colocou anjos na terra para cuidar de mim, né? Minha mãe e meu pai, eles o tempo todo estiveram aqui na terra, né? Estão na terra para cuidar de mim, para eu estar aqui hoje. Deus colocou o Dr. Zé Gaudêncio no momento mais difícil da minha vida para que ele pudesse cuidar de mim. E hoje eu estou aqui, né? Se eu olhasse naquela época para os 30 anos depois, eu não conseguiria ligar os pontos, mas hoje estando aqui eu posso olhar para trás e ligar os pontos e ver que tudo faz sentido, né? Que Deus cuida da gente. E nos momentos mais difíceis, quando você pensar em desistir da sua vida, lembre-se que lá na frente você vai poder olhar para trás e ver que tudo fazia sentido, né? Que a gente deve olhar a nossa vida sob o prisma do Evangelho de Cristo, né? E que a gente deve olhar a nossa vida com a perspectiva da eternidade, porque Deus coloca anjos na nossa vida para cuidar de nós. Nunca desista. Por mais que seja difícil o problema que você esteja enfrentando agora, não desista. Toque a vida em frente, porque um dia você vai poder olhar para trás e vai ver que tudo faz sentido.